Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou cirurgiã plástica com ênfase em cirurgia plástica reconstrutora e eu quero te convidar hoje para discutir um pouco comigo sobre reconstrução de mama com implantes mamários. Já teve dúvida a respeito do assunto? Já pesquisou e ficou com alguma questão que não ficou bem esclarecida? Então vamos conversar hoje e tentar dirimir qualquer dúvida que você tenha. Então, reconstrução de mama com prótese. Então, hoje no mundo, a gente sabe que 80% das reconstruções são feitas com próteses ou expansores. Lembrando que o expansor é aquele dispositivo que ele é muito parecido ali como se fosse uma prótese de silicone, só que ele vem completamente sem volume. E com o passar do tempo, através de uma válvulazinha que fica aqui embaixo na pele, ou uma válvula que fica na própria frente mesmo do expansor, a gente vai colocando soro fisiológico, solução salina, e vai aumentando o volume dele. E com isso ele vai paulatinamente, aos poucos, aumentando também a quantidade de pele que a gente tem disponível e distendendo, laceando ali um músculo para que a gente possa no futuro substituir por uma prótese ou substituir por alguma outra estratégia de reconstrução que a gente tem. Então, em muitos casos, a gente faz a reconstrução nessas etapas. Primeiro a colocação do expansor e depois a colocação de uma prótese. Aqui vai uma curiosidade para você. A reconstrução da Angelina Jolie, que era uma paciente que não tinha câncer, ela só tinha uma mutação genética que predispunha ela a altas chances aí de ter câncer de mama no futuro, ela acabou fazendo reconstrução com esse binômio. Expansor tecidual e depois troca por uma prótese de mama. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, da reconstrução com o expansor, o que justifica isso? Muitas vezes, quando a gente vai fazer a reconstrução do paciente naquele primeiro momento, nos casos de mastectomia, a gente vai ter uma falta ali de tecido, não só da glândula mamária, que obviamente vai ter sido ressecada, mas também da pele. E, de uma maneira geral, a gente faz a reconstrução com prótese em pacientes com mastectomia atrás do músculo peitoral maior. Por quê? Por que fazer atrás do peitoral maior? Para que a prótese tenha mais cobertura, porque já que foi retirada toda a glândula, faz mais sentido a gente colocar ele atrás da prótese para que a prótese tenha tanto mais sustentação como uma menor chance aí de ter extrusão, de ter expelimento pelo corpo. Porque se a gente coloca ela muito à flor da pele, essas chances aí da gente perder a prótese dela, expor algum pedacinho dela, acaba sendo maior. Então a gente coloca a prótese atrás do músculo. Quando a gente coloca essa prótese atrás do músculo, veja, o músculo, diferente do que acontece na cirurgia estética, aqui eu estou propondo que a prótese seja totalmente recoberta pelo músculo, porque eu quero justamente ter uma segurança maior que o corpo não vai expelir. Então, diferente da cirurgia estética, em que eu posso deixar a prótese atrás do músculo, mas ela não precisa ficar 100% coberta pelo músculo, na reconstrução aqui eu quero sim que ela fique 100% coberta pelo músculo. E para eu fazer isso, muitas vezes não vai caber uma prótese de tamanho grande. Muitas vezes eu vou ter que colocar uma prótese menor do que a prótese de tamanho desejável para a gente fazer o volume da mama de novo, conforme as proporções corporais da paciente. Por isso que em muitos casos é sim em jogo a gente fazer primeiro a colocação do expansor para ganhar esse espaço atrás do músculo e depois trocar esse expansor por uma prótese de mama. Principalmente por essa questão de que eu preciso ali de um espaço para a gente poder fazer a colocação de uma prótese de tamanho adequado totalmente atrás do músculo. Dá para fazer reconstrução na frente do músculo? Dá para fazer reconstrução colocando na frente do músculo. É uma escolha pessoal minha de fazer as reconstruções colocando a prótese atrás do músculo. Até porque hoje na cirurgia estética é muito forte essa tendência da gente fazer a colocação dos implantes atrás do músculo numa tentativa de dar mais sustentação. Então, do meu ponto de vista, eu não vejo por que não trazer isso também para a cirurgia reparadora, aqui não tanto para dar a sustentação, mas mais que tudo para dar cobertura para a prótese. Colocar atrás do músculo tem alguns problemas. A prótese pode desenvolver o que a gente chama de dinâmica. O que é dinâmica? A prótese se movimentar conforme o paciente movimenta o braço. Isso acontece porque o músculo peitoral maior, ele faz parte da estabilização do nosso ombro. E muitas vezes quando a gente faz algum movimento do braço, a gente vai acabar então recrutando esse músculo e contraindo ele. E muitas vezes nessa contração, ele vai movimentar as próteses. A gente chama isso de dinâmica e pode dar muitas vezes para você a sensação de que as suas próteses estão soltas, mas na verdade elas estão se movendo.
movimentando junto com o seu músculo. Tem algumas estratégias que a gente usa para tentar diminuir um pouco a dinâmica. Em alguns pacientes funciona muito bem, em outros nem tanto. Por quê? Porque depende muito da força do teu músculo, do posicionamento, da inserção do teu músculo. Então depende muito de pessoa para pessoa o quanto ela vai ter de dinâmica ou não. E essa dinâmica algumas vezes pode até deslocar sim a prótese, ou seja, a força do músculo pode ser tão grande que ele pode causar um deslocamento do implante e a gente pode ter uma mama ali que vai precisar de alguma correção porque fica diferente uma da outra ou fica com um formato ali, um posicionamento que não fica o adequado e ideal. Lógico, lembrando sempre que pequenas diferenças sempre vão existir de uma mama para outra. Muito dificilmente as mamas vão ser iguais, mesmo em casos de pacientes que não têm doença na mama. Então a gente, para conseguir mamas idênticas, muito difícil, mas mamas similares a gente sempre vai ir atrás para tentar deixá-las o mais parecido que a gente conseguir tecnicamente. A gente já comentou em outros vídeos sobre quais são as complicações possíveis de prótese e assim, existem complicações possíveis de prótese, existem aí efeitos colaterais do uso de prótese, a gente precisa estar ciente quando a gente vai colocar um implante. Então saber que a prótese de mama ela vai precisar ser trocada na média a cada 10 anos, essa troca ela vai ser geralmente motivada ou por uma ruptura do implante ou por uma contratura. Lembrar que a ruptura a gente muitas vezes não vai sentir nada e não vai ver nada de diferente na mama, por isso depois de 5 anos do implante, é importante que a cada 2 a 3 anos você faça uma ressonância magnética de mamas para poder verificar se está tudo ok com os seus implantes. E essa ressonância ela não exclui a necessidade de você fazer a mamografia para fazer o teu check-up da mama, né? O teu check-up para averiguar se não teve nenhuma nova doença da mama, nenhum retorno aí do tumor já tratado, enfim. E em caso de contratura, você pode sentir ou enduramento, empedramento mesmo da mama, ou pode visualizar que a mama ficou com a prótese meio que deslocada. Então, isso podem ser sinais aí de contratura e você, né, em caso de contratura ou ruptura, vai estar indicado fazer a troca do implante mamário. Lembrando que se você não tiver ruptura nem contratura e nenhuma outra intercorrência com a prótese, não desejar se desfazer das próteses, você pode inclusive ficar com as próteses mais do que 10 anos, só é importante sempre fazer a verificação ali dos teus implantes a cada 2 a 3 anos com ressonância de mama, isso depois que você já tiver nos implantes há pelo menos 5 anos. E eu queria comentar com você também do ALCL, que é um tipo de linfoma que é causado pelas próteses de mama. Essa doença existe, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 2016 e é muito importante que quando você decidir fazer a colocação dos seus implantes, que você esteja ciente da possibilidade dessa doença, que felizmente é muitíssimo rara. Então isso é que dá mais tranquilidade para a gente poder continuar colocando os implantes, mas é importante que você saiba que essa doença pode surgir. E quando ela surge, como é que ela se manifesta? Em 90% dos casos, ela vai se manifestar por um acúmulo de líquido ao redor dos implantes. Então, se você já tem prótese de mama ou se você vai colocar, é muito importante que em caso de acúmulo de líquido, né, aumento rápido do volume da mama de uma hora para outra, você procure o cirurgião que fez a sua cirurgia para verificar se isso é líquido e se esse líquido é passível de eventualmente ser uma manifestação dessa doença, para que você seja investigado e essa doença seja descartada. Você gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Se sim, por favor, dá o like. Se você acha que esse conteúdo vai agregar para alguém que você conhece, envia, compartilha esse conteúdo. E por favor, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Um grande abraço, até mais!